Então, olha, estamos a 1 minuto do tempo oficial, já temos algumas pessoas aqui. E é isso, eu estou aqui já com o meu textinho dos tópicos do curso, tá? Vamos dar um tempinho também de tolerância, né? Porque nem todo mundo tem a pontualidade britânica, né? A pessoa está saindo do banho, está no meio esperando o sanduíche, então vamos dar um tempinho aí. Mas é Boa. isso. Eu gosto muito de poder me preparar para os encontros. Eu acho que se você não tem. Eu li isso, alguém falou isso, alguém bem conhecido. Mas se você perde aquele friozinho no estômago antes de entrar na cena, foi um ator que falou isso. Você está morto, você já não está mais na profissão, né? Você tem que ter aquele frisson na hora de entrar na cena, de fazer a coisa, né? De exercer o seu ofício, porque senão tem alguma coisa errada. E eu tenho uma sensação muito boa, né? Quando você se prepara, mesmo que seja um encontro de conhecimento, de tirar dúvida e tal, eu acho que essa sensação é muito boa, né? Sim. Carlos Klaschkin, aí os amigos comparecendo. Carlos Klaschkin, para quem não conhece, é o representante da Dolby no Brasil, um engenheiro de imagem e de som, mais de som. É um cobrão. Então ele Uhum. podem perguntar, aproveitem e perguntem coisas para ele. Ele é muito por dentro das novidades todas de tecnológicas aí, porque a Dolby entrou na imagem com tudo, né? A Dolby não é mais só som. Eles estão aí com um HDR sensacional, muito bom. Então é uma área de engenharia que eles estão dominando aí. Esse High Dynamic Range, essa latitude estendida, eles estão na frente aí. Ele está no lobby, por isso que a gente pode falar dele. Senão o cara, né, pega mal. Ai, ai. É isso. Alguma pergunta preliminar? Alguma coisa inicial? Alguma dúvida? Vocês todos já leram a ementa? Tá aí o Carlos Klaschkin. Já falei de você aí, já te apresentei Oi, aqui. tá, boa noite a todos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Prazer estar aqui. Igualmente. Mas então, Roberto. se vocês já leram a ementa, né, os pontos que vão ser tratados, e tiverem alguma dúvida, ou sentirem alguma falta, alguma ausência aí, é um momento para, bom, o pontapé inicial pode ser esse, alguma dúvida, né? Se não, daqui a pouquinho eu vou ler os pontos, né? Sem tecer considerações, só vou ler e depois a gente pode conversar ponto a ponto a partir das dúvidas, né? Eu posso também, se for o caso, explicar um pouquinho cada um dos pontos, né? Mas as perguntas são sempre bem-vindas, né? A pergunta é Só uma pergunta, Carlos. pergunte, ótimo. Eu lembro a última vez que eu assisti a sua apresentação, você tinha falado que iria talvez trocar o nome da... Eu acabei trocando, inclusive o nosso coordenador, o Afonso Beato, do curso ABC, que me sugeriu, né? Eu tenho uma tendência a querer dar títulos mais longos e mais explicativos, e ele me esclareceu, ele tem mais noção de marketing, o Afonso, do que eu. Ele falou, o título ele tem que ter pegada, ele não precisa ser explicativo, ele tem que despertar na pessoa a vontade de fazer o curso. Porque eu dava uns títulos longos aos cursos, né? Tentando ser explicativo. Ele falou, não, não é isso. Precisa ter punch, precisa ter pegada, né? Então, eu transformei aquele título enorme em qualidade em cinematografia. Pronto. 2 palavras, né? Com uma preposiçãozinha no meio,
que definem a coisa, né? Fica mais genérico, né? A pessoa embarca sem ter muita informação, mas para isso tem a ementa que está na página, né? Mas ele tem razão, o título tem que ter pegada, é que nem nome de filme, né? Os melhores nomes são aqueles nomes simples e não contam a história do filme. A pior coisa é o título que conta, né? Eles não voltaram. Então eu não vou ver o filme, pô. Se eles não voltaram, que eu estou indo ver essa história, né? Então, não pode contar a história no título, mas tem que ter punch, tem que ser uma coisa curta que desperte a sua, né? Então, o Afonso tem esse dom do título. Eu mudei realmente o título. Era um título longo. Diferenciais, olha a palavra que eu vou botar no título. Diferenciais de qualidade em cinematografia digital. É muita coisa, né? Então agora ficou mais direto. É uma coisa, pá, vai lá no ponto. Bom, eu pessoalmente tinha gostado. Hã? Eu tinha gostado daquele diferenciais. Não, exatamente. Esclarece mais, né? Mas ele já é o começo do curso, e o Afonso falou isso. Você quer dar o curso no título. Você dá o título do curso, já explica tudo, não pode. O título tem que só atrair a pessoa para o curso. Você já explica que são diferenciais e tal. Não, e tem razão, tem que ser mais. O título tem que ser mais sintético, né? Tem que ter aquela economia dos títulos, né? Mas é isso, mas o princípio que orienta é esse, vamos conhecer como a gente percebe a realidade à nossa volta pelo sentido da visão e vamos ver o que o hardware de cinematografia consegue capturar de tudo que nós percebemos pela nossa visão, né? E aonde a gente pode melhorar as perdas, né? Alguém já disse, eu acho que foi o Gordon Willis, não tenho certeza, um diretor de fotografia desses muito bons, já disse que cinematografar é administrar perdas, porque você tem uma quantidade enorme de informação na cena, né, perceptível pelos olhos, pela visão humana, e você, ao longo do processo, você só perde informação e soma ruído, né? Melhorou muito com a digitalização da informação, mas não existe nenhum sensor que transforme fótons em elétrons digital. O sensor é intrinsecamente analógico, né? Ele recebe lá os fótons, né? E pelo efeito fotoelétrico, né? Algumas substâncias têm a propriedade de, recebendo fótons com um nível X de energia, emitirem elétrons numa energia correspondente à dos fótons recebidos, né? Esse é o efeito fotoelétrico. E isso aí é analógico, né? A digitalização, que protege a informação do ruído de fundo, né? Ela acontece depois, né? E não é nem imediatamente, não. A gente olhando para uma câmera, vendo o diagrama, né, de uma câmera, você tem o sensor, que é eminentemente analógico, e a formação do sinal de vídeo, né? Quando coloca o sincronismo, divide em dois sinais de cor e um sinal de luminância, tudo isso ainda é feito no domínio analógico, né? O próprio ganho, né? Aquela tentaçãozinha, em vez de botar uma luz, eu vou botar aqui mais 6 dB, né? Esse mais 6 dB, você coloca ainda no domínio analógico. Você está amplificando um sinal analógico. Então, dedo leve aí no ganho, porque você não está ainda com o sinal protegido pela digitalização, né? A partir do momento que você digitalizou a informação, tudo fica protegido, né? Mas aí você tem outras armadilhas, né? Porque digitalizar você pode fazer em N codecs diferentes, né? Se você não está
gravando a informação integral, que a gente chama de RAW, né? Grava tudo e fica enorme, né? Você está usando um codec que comprime, descarta informação redundante, basicamente, né? E aí, dependendo da escolha do codec, né, para o tipo de trabalho que você está fazendo, você pode não ter escolhido o melhor codec, acontece, né? Então, a gente tem que ter todo tipo de conhecimento para preservar a informação até ela chegar na retina do espectador, que é o destino da informação cinematográfica, é a retina do espectador. Então, é uma luta realmente contra a deterioração, a perda de informação do processo, né? Que, como eu disse, já foi muito maior quando ele era todo analógico. Cada cópia do sinal que você fazia, antigamente, você estava somando uma quantidade de ruído de fundo enorme, né? Não sei se vocês se lembram, quando apareceu o VHS, né? Todo mundo tinha aquele amigo que era mais abonado, que voltava dos Estados Unidos, trazia um monte de filmes em VHS originais, né? Cópias originais de filmes em VHS. Aí você fala, você trouxe o filme tal? Eu trouxe. Dá para você fazer uma cópia para mim? Aí ele fazia a cópia já ficava meio bostosa, né? Né? Porque era uma cópia analógica, já dava, mas você ainda reconhecia o Marlon Brando, os atores, você sabia quem era. Aí o teu amigo vizinho fala, você pegou, eu vi que você está com a cópia aí do filme e tal, dá para você fazer uma cópia para mim? Essa cópia da cópia, certo? No domínio do analógico, você já ficava em dúvida quem era o Marlon Brando. Se era o cara que estava no apartamento ou o cara que batia na porta. Não, o cara era um entregador de pizza. Não era o Marlon Brando, mas você já ficava em dúvida, porque a deterioração era muito grande, você estava copiando, né? Eu sempre dou o exemplo, o que a gente via antigamente, né, no tempo da televisão standard e analógica, quando as emissoras saíam do ar, aquele chiado, aquele cinza que ficava piscando, aquilo é o ruído de fundo de tudo. Ali tem o motor da motocicleta que passou até o ruído do Big Bang, da explosão que originou o universo. Está ali, naquele chuvisco que a gente chamava, né? Está toda a bruitagem, né? Todos os ruídos, né? De fundo, de tudo, de todas as máquinas, de todos, né? Até do Big Bang, está ali. Então, no analógico, cada vez que fazia uma cópia, você estava copiando aquele chuvisco junto. Por isso que a deterioração da informação era muito grande. O analógico, a partir do momento que você transforma uma voltagem, né, num byte de, sei lá, 8, 16, 24 bits, você protegeu aquela informação, porque ela virou, né, não um valor analógico, né, 1,34589, né, ela virou um conjunto de zeros e uns que pode ser copiado infinitas vezes sem se deteriorar. Mas ainda tem, por exemplo, essa escolha inicial, que objetiva eu vou colocar nessa câmera, certo? Ela é muito mais importante, muito mais definidora da qualidade do que a própria continuidade do processo, certo? Porque é a porta de entrada. Se essa objetiva não tem as características de contraste, né? De manter o contraste da cena, de reprodução fiel das cores, né? Você já está jogando no lixo na entrada. Você já está querendo capturar aquela informação visual toda por uma porta estreita, né? Então, muita coisa não vai passar por aquela porta estreita. E assim a gente tem que pensar na cadeia de produção toda, né? Que começa na objetiva e termina na retina do espectador. E aí você tem que pensar em cada aspecto, tá? A quantos frames eu rodo, qual é o espaço de cor que eu vou usar, qual é o codec que eu vou gravar, em que momento eu vou ter que comprimir, posso ir até o finalzinho, até o master, eu posso
Antes de codificar o master, eu estou em RAW, né? Não joguei nada fora, não comprimi nada. Então, todas essas decisões são uma defesa da informação. É isso que a gente faz. A gente, diretores de fotografia, são administradores de perdas. Que nem corretor. O que tem em comum um diretor de fotografia e um corretor de seguro? Eles administram perdas. É o que a gente faz. Né? Eu sei que não é um exemplo muito gratificante você ser comparado com um corretor de seguros, mas tem lógica, tem uma pertinência aí. Então, olha, já estamos aqui com 15 minutos, 18h15, e eu vou dar uma lidinha aqui no... eu vou dar uma lidinha no... Eu já tinha aberto aqui, ó. São, na realidade, 8 tópicos, sendo que o último tópico, o tópico 8, é revisão, perguntas e respostas e resolução de dúvidas, mais um encerramento, né? Então, na realidade, são 7, né? 7 itens. Então, eu começo, dentro dessa política de contrastar as características da visão humana com o que os equipamentos conseguem captar disso, eu começo explicando a acuidade visual e resolução espacial. Né? A acuidade visual diz respeito ao nosso aparato humano de visão, né? Olhos, nervo óptico, córtex visual primário, né? E a resolução espacial da câmera, né? No caso ainda são pixels, são pontos, né? Quantos pontos, qual é a distância entre esses pixels, né? A densidade de pixel que também conta, não é só o número de pixels que conta, a distância que eles estão também conta, né? Qual é a eficiência quântica dele? A eficiência quântica é o quanto de fótons ele consegue transformar em elétrons, qual é a eficiência dele nessa transformação de fóton para elétron, né? Então, eu vou comparar a nossa acuidade visual com a resolução espacial que o conjunto objetiva, sensor, processamento da câmera consegue, né? Então, todo mundo que eu conversei a respeito concorda que a característica principal de qualidade é a resolução espacial, né? Que a gente chama vulgarmente de nitidez da imagem, né? Então, a primeira coisa que conta é a nitidez. Uma imagem sem definição, sem detalhes, né? Ela pode ter um espaço de cor maravilhoso, pode ter uma latitude ótima, mas ela não vai ser considerada uma boa imagem, né? Então, eu começo pela acuidade visual e o seu correspondente na cinematografia, que é a resolução espacial, né? Porque a gente aí tem que fazer uma defesa grande, né? Porque é um conjunto objetivo-sensor. Então, como eu uso sempre essa imagem do funil, de você começar com muito para chegar em menos, e a boca do funil é sempre um padrão internacional, é sempre um codec, é sempre, né, uma norma técnica que não muda, né? Muda de tempos em tempos, né? Enquanto ela está vigorando, ela é a mesma no mundo inteiro. Então, a boca do funil, ela é igual para todos. Então, vai depender de como é que você monta o seu funil para você ter a maior diversidade de informação, né, na saída dele. E para explicar essa questão da resolução espacial, eu me concentro muito na função de transferência de modulação, né? Em inglês, a sigla é MTF, Modulation Transfer Function. O que é isso? Existe uma relação íntima, né, entre o contraste, a diferença de luminância e a resolução espacial, né? Eu, no curso, mostro um gráfico famoso
que relaciona as duas coisas, né? É um gráfico que mostra conjunto de linhas que vai aumentando da esquerda para a direita a frequência espacial e vai perdendo de baixo para cima no eixo de Y, no eixo vertical, ela vai perdendo contraste, né? E esse gráfico ele esclarece a importância do contraste para você ter detalhe nas coisas, né? Então, esse gráfico de transferência de modulação é uma espécie de santo graal da resolução espacial, que resulta em acuidade visual, em percepção de detalhe, né? Então, eu dedico uma aula inteira a esse aspecto, porque é isso, o mais importante numa imagem, mais do que a latitude, a quantidade de níveis de cinza que ela consegue reproduzir, mais do que o espaço de cor, né? Mais do que a resolução temporal, o mais importante é a resolução espacial, é o detalhamento da imagem, você tem informação de detalhes, né? Tem um aspecto também que eu levo sempre em consideração, que a acuidade visual de um ser humano, ela não muda. Então, o que vai mudar é a distância que você está do que você está olhando, né? Eu sempre sugiro às pessoas que façam essa experiência. Você está num lugar que tem livros numa estante, né? Aí você escolhe uma lombada que você esteja ainda lendo o que está escrito na lombada, e aí eu sugiro que você vá recuando, né? Andando para trás e ver até que ponto você consegue ler aquela lombada, né? Por que eu sugiro essa experiência? Para a gente perceber claramente que o ângulo é sempre o mesmo, né? Esses 5 minutos de arco que a gente tem para resolver 3 linhas pretas num fundo branco, ele não muda, certo? Então, para você ter mais resolução espacial, o que você faz? Você se aproxima da coisa que você quer ver, né? Porque dentro desse ângulo vai caber mais informação. Você está se aproximando daquilo ali, você vai... É o famoso ver de perto, né? E esse fator, na hora de exibição, ele tem peso, né? Porque hoje a gente está construindo imagens para serem exibidas numa diversidade enorme de suportes, de equipamentos de exibição. Então, você pode tanto estar num cinema com uma tela de 7 metros de largura, como pode estar olhando para um celular com uma telinha de 3, 4 polegadas no máximo, né? E você está construindo uma imagem que vai ser vista em todas essas mídias. Então, é uma equação complicada. Você não pode achar, né? Porque quando você reduz uma imagem para exibir, até aquelas que não têm muita qualidade enganam, né? Por quê? Porque você está concentrando ali num espaço pequeno toda a informação em pontos e ela fica tolerável, né? Isso é uma coisa que a gente aprende a primeira vez que você confia no monitor inteiramente para ver o foco. E quando chega depois, vendo o copião numa projeção grande, percebe que está, como a gente chama, está flu, o foco está soft, né? Por quê? Porque no monitorzinho que estava de 17 polegadas no 7, estava tolerável, parecia que estava em foco, né? Aí quando você amplia, você vê que não estava em foco. Então, é importante a gente sempre ter um controle grande, né? Porque o foco é o primeiro fundamento da cinematografia, né? Fora de foco é a primeira desclassificação, a primeira falta que você faz é não focalizar direito a imagem, tá? No segundo dia, na segunda aula, eu vejo esse processo todo, né? Tudo que acontece da cena original, né? Que a gente está em frente a ela, até o sensor através da objetiva, né? E depois, quando ela chega no sensor, né? Como é que ela é destrinchada
né, pelos circuitos, para ser montado esse sinal de vídeo, né? O sinal de vídeo ele tem as informações de brilho, de luminância e as informações de cor, né? Normalmente se fixou como um padrão, né, que essa informação da cor ela está sempre em 2 canais, né? Um canal que é a informação toda, que a gente chama de Y, né? Que é a luminância, o brilho, né? Que é a soma dos 3 componentes vermelho, verde e azul, né? O famoso RGB. E diminuídos, né? É a luminância menos uma das cores primárias. Então, a luminância menos o vermelho e o outro sinal de cor é a luminância menos o azul, né? Aí o verde o que não é azul nem vermelho é verde, né? Vai por eliminação. O que não é nenhuma nem outra só pode ser verde, o que sobrar é verde, né? E como é que essa informação do sinal de vídeo, né, que é uma montagem, o sinal de vídeo é uma montagem, é um processamento já. O primeiro processamento é a montagem do sinal de vídeo. Como é que ele é digitalizado, né? Que aí também entram informações importantes, né? Tem toda uma teoria sobre a digitalização, né? Que começa com um teorema de Nixte, né? Que é o fundamento da digitalização, né? Quantas amostras você tem que tirar no intervalo de tempo, né? Para não perder ao digitalizar a informação que você tinha quando ela era analógica, né? Então, parece complicado, o teorema de Nixte, mas o teorema é bem simples. Ele diz que você tem que usar um número de amostragens por segundo que seja pelo menos o dobro da maior frequência de informação analógica da sua imagem, né? Então, se você tem um sinal com a frequência máxima de 30 MHz, você tem que amostrar pelo menos 60.000 amostras por segundo, né? O dobro da frequência maior daquele sinal, tá? Então, eu me concentro nesse segundo dia, né? Nessa montagem da informação que passou pelo objetivo, chegou no sensor, né? Até ser digitalizada, né? Como é que a gente vai defender a informação das perdas, né? Do ruído de fundo, como é que é feito esse processo da melhor maneira possível. No terceiro dia, na terceira aula, né? Eu vou reforçar essa ideia de que o contraste é o principal diferencial de qualidade na visão humana, né? Isso é interessante. Eu sou muito ligado nas pesquisas todas que os cientistas fazem a respeito de como é o funcionamento da visão humana, né? A partir dos anos 70, uma técnica chamada ressonância magnética funcional, RMF, mostra em tempo real todas as áreas do cérebro que estão envolvidas no processamento de informação num determinado momento, né? Então, você pega o sujeito, coloca ele nesse equipamento, é uma espécie de um túnel, né? Alguém aqui já deve ter feito uma ressonância, né, para ver algum problema. É um aparelho como aquele, é um tubo, né? Você é enfiado lá dentro e ele fica mostrando a atividade elétrica do seu cérebro em tempo real. E com isso, eles chegaram à conclusão, sem sombra de dúvida, né, não é uma coisa mais refutável, de que a principal característica que o nosso cérebro considera quando a gente está olhando alguma coisa é a diferença de brilho, de luminância, é o contraste. Então, o contraste é o fundamento de tudo. E é meio evidente isso, né? O que é uma figura contra um fundo? É uma diferença de brilho, né? Eu sempre brinco, né? Você pega, bota um sueco pelado contra uma parede branca, se você se afastar mais do que 5 metros, ele se funde na parede branca. Fica só aqueles 2 olhos azuis ali, né? Ele desaparece. Por quê? Para existir imagem,
você tem que ter contorno. Para ter contorno, você tem que ter diferença de brilho, de luminância, tá? Então, eu insisto muito nisso. O contraste é a principal característica da imagem e é o que precisa ser preservado, tá? Então, essa relação entre o contraste e a resolução espacial, o detalhe, né, que está nessa função de transferência de modulação, que a gente já viu, é examinado aí em profundidade, já com pezinho nos equipamentos atuais, né? Como é que né? As câmeras, em média, hoje, as câmeras profissionais, têm uma latitude de 14 diafragmas, 14 stops, né? Agora a gente teve aí um progresso muito grande com a introdução de um processamento, né? Isso não está no sensor, está depois do sensor, é um processamento da informação, né? Que dá características de extensão a essa latitude, né? O famoso HDR, né? Então, esses 14 stops sofreram uma esticada, né? Mas, no fundamento, eles continuam sendo, a latitude continua sendo 14 stops. Isso aí é uma esticada, né? É uma coisa que um processamento, um algoritmo estendeu, mas a informação original, né, segue sendo os 14 stops, tá? Na quarta aula, do quarto encontro, né, nós vamos ver como é que a latitude da câmera, a latitude é a capacidade, né, em inglês usa a expressão dynamic range, né, como é que a câmera consegue resolver, né, isso aí e como isso é traduzido, né, em informação digital. Como é que essa informação, né, que originalmente, eu já disse, é analógica, o sinal que sai elétrico, que sai do sensor e é processado pela câmera, é um sinal analógico, é uma variação de voltagem, tá? Como é que isso vai ser depois digitalizado, né? Com que profundidade de bit, né? Quantos bits tem no byte, né? O universo da exibição ainda é 8 bits. Tudo que a gente vê, né, na televisão, né, é 8 bits. Aquele filme que você vê, né? E aí você nota que é 8 bits, né, que não tem muita profundidade de bit, porque aquela cena mais escurinha, naquele fim de tarde e tal, começa a pixelizar, né? Já repararam isso? Toda vez que tem um fade out numa imagem que você está assistindo na sua televisão, né, você tem ali uma pixelização, você tem a formação de blocos, tem um blocking, né? Por quê? Porque você está trabalhando com uma digitalização numa profundidade de bits pequena, você está trabalhando com 8 bits. 8 bits permite 2 elevado à oitava potência, 256 níveis de vermelho, de verde, de azul e de luminância, né? Então, não é bom, mas não é bom, né? É bom, mas não é tudo isso. Quando você muda de 8 para 10 bits, que é o primeiro degrau, né? E você vai de 256 níveis de informação para 1024. 256 para 1024, né? Então, você quadruplicou a quantidade de informação colocando 2 bits a mais no seu byte. Então, tudo isso é considerado, aí vai ser uma grande discussão a respeito já de escolha de formatos, né? Para ver se você está fazendo jus, você já escolheu a melhor objetiva, já está com a câmera com sensor maravilhoso, né? Agora, não adianta você ter tudo isso e na hora de gravar, você vai gravar em 8 bits, né? 8 bits, assim, para exibir, né? Você vai gravar pelo menos em 16 bits, ou pelo menos processar em 16, gravar em 10 ou em 12 bits, né? Tem várias opções, a gente vai, nesse quarto encontro, a gente vai aprofundar essa discussão. No quinto encontro, a gente vai falar de cor, né? A cor, embora a gente adore cor, né? Todo mundo gosta de cor, a cor não é o elemento principal da visão humana, né? E por causa disso, ela também não é
o principal elemento da narrativa cinematográfica. Existem textos muito bons de autoria de um cineasta maravilhoso, chamado Andrei Tarkovsky, um cineasta russo, já falecido, que ele defende, com unhas e dentes, a prevalência da imagem monocromática, preto e branco, sobre a cor. Ele acha que a cor é uma coisa muito específica para você ficar usando a todo momento. Ele, inclusive, tem vários filmes dele que o filme é inteiro em preto e branco, monocromático, e só no final tem um filme dele sobre um pintor de ícones russo do século XII ou século XI, chamado Andrei Rublev, um dos primeiros filmes dele, bonito, em scope, e o filme é todo em preto e branco, fotografia sensacional, e no final ele apresenta a obra. Esse cara existiu, esse pintor, era um monge que pintava ícones, né? A Igreja Ortodoxa não faz imagens tridimensionais, ela pinta em 2D ícones. E no final ele mostra a obra do Andrei Rublev a cores. Tá? E tem um peso extraordinário no filme. Se o filme fosse todo ele colorido, não ia ter o impacto que tem no final. Você vê os ícones que o cara pintou durante a vida toda dele, né? A cores. Então, a cor é uma espécie de cereja no bolo na imagem cinematográfica. Ela não deve ser usada gratuitamente, em vão, né? Eu sou um grande defensor de uma disciplina cromática, né? Se você não tem por que fazer aquele filme a cores, não faça, né? Tem vários filmes que você vê atualmente que optaram pelo monocromático, pelo preto e branco, como a gente chama, né? E que você não consegue imaginar que, se eles fossem feitos a cores, eles seriam melhores, né? Aquele filme O Farol, né? Não sei se vocês viram aqui, aquele filme só poderia ser preto e branco, só poderia ser monocromático, né? Ele perderia aquela dramaturgia toda, né? Se fosse feito a cores. Então, a cor, ela tem que ser uma opção. E quando ela é uma opção, você vai ter 1000 formas de modular, de escolher, né, a saturação, o contraste de cor, para que ela conte aquela história. Então, eu dou uma debruçada nesse quinto encontro, nessa questão toda da cor, né, para a gente não usar a cor inconsequentemente, que é o que a gente vê. A maioria dos filmes são coloridos porque são coloridos, né? Porque o público não gosta de filme preto e branco, então tem que ser colorido. Mas mesmo sendo colorido, você tem 1000 escolhas de paleta de cor, de saturação, né? De combinação que você pode fazer para que o seu filme fique mais expressivo, que a cor seja usada como um elemento narrativo importante, não esteja ali gratuitamente, porque o público gosta de filme colorido, tá? Se o cinema fosse evoluir só de acordo com o gosto do público, a gente não estaria no grau de maravilha que é o cinema hoje, né? Nenhum filme revolucionário da história do cinema, né? Nem os filmes do expressionismo alemão, nem o Cidadão Kane, os filmes que deram, né? Humberto D, do neorrealismo, esses filmes todos não foram pensados para agradar o público, né? O público é que vai chegar nos filmes, não o filme vai chegar no público, né? Então, essa discussão da cor é uma discussão importante porque o fato de todas as câmeras hoje reproduzirem muito bem, né? Todas elas têm um espaço de cor amplo, né? Faz com que a gente, relaxa, tá lá, tá colorido, né? Mas não é assim, né? A realidade não tem diretores de arte, né? Não tem ninguém dizendo que cor pinta aquela parede, né? E normalmente, quando você sai na rua e olha a paisagem urbana, né? A paisagem natural é diferente, tem uma lógica, né? Uma lógica que eu trato desses aspectos, né? Sem perder o foco, mas eu trato desses aspectos
importantes, né? Por que que os vegetais são verdes? As folhas dos vegetais são verdes. Já pararam para pensar nisso? Ou nunca pararam? Quem aqui já pensou nisso? Por que que as folhas são verdes? Tem a ver com a clorofila, né? Então, mas a clorofila é o pigmento que reflete a cor verde. Por que que reflete? Porque não interessa para a planta. A planta só se interessa pelos extremos do espectro, né? Pelo infrared, que é próximo ao calor, e pelo ultravioleta, que é uma frequência mais alta e mais energética. A planta se alimenta dessas duas frequências. O verde é o que ela não usa. Então, o verde é o lixo das plantas. É o que ela reflete, ela devolve para a natureza. Olha, natureza, fica aí com esse verde porque não está me interessando. Então, na natureza, na paisagem natural, essa complementação, né? As plantas são verdes porque não interessa o verde. O céu é azul porque as moléculas dos gases espalham as frequências altas que correspondem à cor azul. Então, tudo tem uma explicação. Por que que o céu é azul, por que que as plantas são verdes, certo? E quando você entende um pouco o porquê das cores, você vê a harmonização que existe nelas. Isso é sensacional. Você entender a paleta de cores, né? A física por trás da paleta de cores e a fisiologia da visão humana por trás da paleta de cor. Tá? Então, eu trato disso de uma forma, quer dizer, é um curso de 8 encontros, né? Mas eu deixo algumas coisas em aberto e dou bibliografia para vocês entenderem essa pesquisa, né? O curso não acaba quando termina, ele continua aí, tem uma bibliografia, tem uma série de referências que você vai poder caminhar com ele, né? Então, isso é o quinto encontro. No sexto encontro, eu falo da resolução temporal, né? Que eu falei, os quadros por segundo, né? Na captura e na reprodução, que é uma das coisas que ficou mais atrasadas, né? A gente ficou aí, o cinema começa com 16, vai para 18 quadros por segundo, né? Depois, quando vem o som, não dava para colocar a banda sonora com esse número de quadros, porque não tinha extensão para a tecnologia da gravação ótica, né? Que foi a primeira técnica de gravar som. Gravava o som numa pista ótica, uma variação, primeiro uma variação de área, depois uma variação de densidade, né? Então tiveram que esticar. Aí aumentaram de 18 para 24 e ficou em 24 durante décadas, né? Até hoje, né? Inclusive tem uma coisa meio reacionária, meio burra, né? Que quando a gente já tinha uma captura com 6 quadros a mais por segundo, né? Passou de 24 para 30 no eletrônico, tinham uns reacionários tecnológicos que, tendo a possibilidade de gravar 30 quadros, gravavam a 24. Você lembra disso aí? Ficou moda uma época, né? O cara tinha lá a câmera que gravava com a resolução temporal de 30 quadros. Ah, eu vou gravar 24, porque eu gosto daquele look de cinema, aquele apagamentozinho, dá aquele piscadinha. Pô, cara, eu tô louco para gravar 60 a 120 quadros. Você quer voltar de 30 para 24? Qual é a sua cabeça, cara? Tive grandes brigas com várias pessoas com esse negócio de gravar em 24. Ah, porque fica com aquele look. Aquele look é ruim. Tem muito apagamento, você está vendo tela preta demais, né? Quanto mais baixa é a cadência, o número de quadros por segundo, mais você está vendo nada na tela, mais você está vendo a tela preta. Então não é bacana. Não é bacana, tá? Inclusive tem algumas experiências, eu vou contar uma experiência aqui. Tem um tecnólogo americano que foi o cara que fez os efeitos especiais do 2001, do Kubrick. Eu vou me lembrar já o nome dele, no momento me fugiu. Mas ele desenvolveu várias tecnologias na cinematografia, e uma delas era uma coisa que ele chamou de show scan,
que era o show scan? O show scan era uma técnica que capturava em película, na horizontal, tipo VistaVision, 8 perfurações, a 60 quadros por segundo e exibia 60 quadros por segundo. Certo? Então, você via muito mais imagem na tela por tempo do que nos outros processos, que eram 24 quadros. Esse era 60 quadros na captura e na projeção. E a sensação de realidade aumentou tanto que o ShowScan só funcionou bem enquanto estava nos primeiros momentos fazendo filmes documentários de natureza, os pinguins, os golfinhos. Quando ele começou a contar história e tinha violência, porrada, assassinato e sangue, as pessoas passavam mal no cinema, porque a gente é condicionado aos 24 quadros, então aquela taxa de apagamento distancia a gente. É cinema, você não fica tocado, certo? Como ele aumentou o tempo que você via a informação visual na tela e sonora, né? As pessoas começaram a passar mal. E o ShowScan faliu. Na realidade, ele teve que desistir, né? Tinham 2 teatros que exibiam ShowScan, um na Costa Leste e outro na Costa Oeste, ele teve que desistir. Carlos, você está com a mão levantada. Diga. Sim, quando você puder, queria fazer um pequeno comentário. Sim. Eu tive uma experiência já faz tempo, há 10 anos. Foi durante a instalação de uma sala Atmos, a primeira sala Atmos de som, digamos. Sim. E o filme que nós tínhamos para apresentar em Atmos foi The Hobbit. Esse filme foi o filme que chegou em 48 fotogramas. 48, 48, coisas assim. Desculpa, o cara dos efeitos especiais de Kubrick era Douglas Trumbull. Douglas Trumbull, obrigado. É isso mesmo. Então, eu vou te contar um pouquinho essa experiência curta. E a gente preparou a sessão. Nunca tínhamos assistido 48 fotogramas. Isso foi em 2013, 2012, mais ou menos. E quando colocamos o sistema em funcionamento, que é bastante complexo, porque utilizávamos um sistema Dolby de 3D, ainda por cima, na qual utilizamos um disco rotativo, na qual ele tem filtros muito seletivos de cor, então tínhamos que sintonizar muito bem isso. Enfim, colocamos em funcionamento uma grande expectativa do que queria ser essa experiência 48. Veio a cena da primeira batalha. E você sabe que eu, em particular, e aí talvez eu seria um reaccionário dissento de tua apreciação estética, digamos assim, mas respeito a tua ideia. E a impressão que eu tive era como que estava assistindo um vídeo, não um filme. Por quê? Porque a minha percepção, acostumada a 24 fotogramas, cria um distanciamento, digamos. O apagamento, a gente é viciado no apagamento. Eu falo isso. Talvez seja isso, Carlos. Por isso eu respeito também a tua... Mas, para mim, fiquei desapontado, digamos assim. Os meus colegas também. Isso parece um vídeo. Aí que tá. Se tem informação de menos, a gente reclama, né? Quando a gente vê filme mudo, inclusive porque a gente assiste os filmes mudos projetados na cadência atual, né? Quando eles assistiam na época, não era rapidinho. O Carlitos não andava rapidinho, porque era filmado a 18 e projetado a 18. O problema é que a gente assiste hoje ou a 24 ou a 30, né? Então fica tudo rapidinho. Mas tinha pouca informação. Mesmo quando você pegava, assistia a 18, tinha pouca informação. O tempo de apagamento, o break entre uma imagem e outra era muito grande. 24 condicionou, ficou muito tempo a 24. Então, eu acho que esse hiperrealismo que o Carlos está falando, de você achar
a palavra vídeo é sempre pejorativa, né, para a nossa geração. Parece vídeo, é a grande ofensa que você pode fazer a uma imagem, é dizer, puta, parece vídeo, né? Mas, na realidade, seria um elogio. Quando eu falo da turma que pegou o 24, né, a câmera captava 30, e eles optavam para botar um adaptador lá no codec para fazer 24, né? É o vício, é o condicionamento. A gente está condicionado a ter aquele tempo de apagamento do 24, né? Mas é só um condicionamento, a gente se acostuma com tudo. Maurício. Carlos, quero dizer a respeito, também provavelmente era uma questão de economia, né? 24 frames. Film, além do fato de ser devido à trilha sonora, né, ótica, talvez a mais teria sido o desgaste de prata maior, não é? Não é também... Eu acho que a economia manda em tudo, né, na atividade humana. Se você pode fazer com menos, sem perder muito qualidade, sem que a perda seja muito perceptível, você vai fazer com menos. Tudo é assim, né? E a gente caminha nesse sentido, né? Olha a construção civil. Veja como é que era uma casa, né, há 200 anos atrás e como é uma casa hoje, né? As casas hoje são de drywall. Se vier um vento mais forte, leva tudo, né? Há 200 anos atrás era tudo pedra, né? Pedra com argamassa e tal. Então, tudo vai no sentido de economizar, fazer mais com menos, né? Inclusive, o grande teórico desse princípio, fazer mais com menos, foi aquele pensador e arquiteto americano Buckminster Fuller, né, que deu um nome a esse princípio. Ele chamou esse princípio de Dimection, que é fazer mais com menos. E a estrutura que ele usou para construir os edifícios, os prédios dele, que eram geodésicas, eram esferas, é justamente isso. A esfera é o maior volume com a menor área. Isso é a esfera. E ele construía domos em esfera. Espera aí, eu preciso atender a porta. Para um instantinho só. Ah, não, já... Pronto, já atenderam a porta. Essa coisa de ficar comprando tudo pela internet, né? Queimou o LED da cozinha, o refletor de LED da cozinha. Aí você encomenda no Mercado Livre. Chegará hoje, só que eles não dizem a hora. Aí você tem que ficar de plantão, com um ouvidão assim, né? Eles não acertam a apertar o botão da campainha, a campainha não toca. Aí eles batem na porta. Bom, resolveu. Então, voltando à vaca fria, essa coisa da economia vale para tudo, né? A digitalização, uma das coisas que ela proporcionou foi essa liberdade, né? Quer dizer, o aumento no bitrate, né? Hoje você tem uma tolerância, você pode processar sinais, né? Com um bitrate altíssimo, tá? E é gozado, a história da tecnologia é muito louca, porque, às vezes, eles pegam uma tecnologia já existente para resolver um problema novo. Tem vários casos assim, né? Pegam uma coisa que é um codec que era usado em telecomunicações, né? Para resolver um problema de gravação de câmera. Teve várias vezes que foi feito isso. Então, você usa uma coisa que já existe e é usada numa outra área para resolver um problema aqui, né? Mas sempre esse sentido de fazer mais com menos prevalece. O Buckminster Fuller foi um pensador tão profundo nesse sentido que ele, antes da invenção do microscópio eletrônico, o microscópio eletrônico é dos anos 50, 54 até 57, foram os primeiros microscópios eletrônicos. Ele cantou a bola como geômetra, que os vírus, quando fossem vistos, finalmente, com o microscópio eletrônico, só o microscópio eletrônico, né, comprimento de onda da luz não consegue interceptar um vírus, eles seriam de forma geodésica, esférica geodésica. E ele acertou, ele adivinhou na teoria como é que seriam as estruturas dos vírus, e quando fizeram finalmente o microscópio eletrônico, mandaram uma mensagem para ele, os cientistas, disseram que o senhor estava certo.
exatamente, né? O que ele tinha previsto era. Então, a natureza funciona por esse princípio, fazer mais com menos. A natureza é a coisa mais pão dura que existe. Nada usa uma micronésimo de grama a mais do que precisa. Tudo é o fundamental, tá? Então, a beleza está nessa economia, nessa racionalidade da natureza. Né? O que a gente acha cafona, brega? Quando enfeita demais, não é isso? Você olha uma flor, né? Uma rosa e tal. Se você ficar dizendo, não, mas é muito simples, só tem aquela... Ela é toda vermelha, né? Aí começaram a fazer geneticamente, construir outros tipos, e são umas flores horríveis. Essas flores que as pétalas, isso é tudo engenharia genética, fica cafona, né? Então eles estão piorando a natureza, estão conseguindo fazer uma coisa maluca, eles estão usando a técnica, certo? Para alterar a coisa na natureza, para ficar brega. Que não tem isso, a seleção natural não chegou na rosa malhada, mas aí os caras querem fazer, né? Vão lá e fazem uma rosa malhada e fazer o quê, né? Não dá para proibir. É só você não comprar para sua namorada a rosa malhada. Compra a rosa vermelha e está tudo bem. E o último ponto aqui, deixa eu voltar aqui a minha... É a gravação, né? A gravação da informação bruta, né? Que a gente chama de raw, crua, versus os codecs, né? Que talvez agora que eu falei da computação quântica, né? Quando a computação quântica for incorporada ao vídeo, isso vai desaparecer, né? O padrão vai ser RAW para tudo, porque como você não tem mais problemas de armazenamento nem de velocidade, você vai poder aumentar a resolução espacial, sei lá, para 8K, né? Transformar no padrão 8K e um espaço de cor igual ao que a gente enxerga, praticamente, tá? E não ter problema para gravar isso, tá? Então, isso aí é o futuro, né? Para onde a gente vai em termos de informação, a gente vai chegar num limite mesmo superior, né? A gente vai chegar a um momento em que a imagem cinematográfica praticamente vai se superpor à nossa percepção visual. E aí vai ficar interessante, porque aí é que a arte vai fazer diferença. No momento que não tiver mais uma limitação técnica e que você possa ter toda a informação que você vê registrada num suporte qualquer, né? Você vai ter que fazer a diferença na base da criação. Tá? Então, eu acho ótimo, tá? Porque muito do que é considerado criação vai na direção de o cara que usa melhor as limitações do sistema de captação e reprodução de imagem, né? Ele pega aquelas deficiências e transforma aquilo num diferencial de qualidade, né? E é o que a gente vê em vários casos. O cara que aceita a limitação e trabalha em cima dela e aquilo vira um diferencial de qualidade. Mas no futuro, não. Quando tiver essa superposição total entre o que você vê e o que você grava, você vai ter que descobrir outras formas de fazer a diferença esteticamente, narrativamente, tá? Então, é uma reflexão importante essa questão de quanta informação visual você vai poder ter na tela, né, para chegar na retina do espectador, e como é que isso vai ser um diferencial, né? E o que isso vai forçar o cinematógrafo a buscar, aonde que ele vai buscar a diferença? A partir do momento que há essa superposição entre o que você vê e o que você captura, você vai ter que buscar outros diferenciais, né? Aí a coisa vai ficar boa aí, vai ficar muito interessante aí. Então é isso. E o 8º encontro é essa revisão, perguntas, tirar dúvidas e tal, e a gente sempre faz um encerramento, né? Eu forneço uma bibliografia, livro impresso, forneço
uma relação de links extensas, cobrindo esses assuntos todos, e eu fico sempre na manutenção. Todo curso que eu dou, isso não tem prazo, não. Hoje mesmo eu atendi um ex-aluno. Hoje ele me mandou a seguinte, olha a consulta do cara. Estou aqui em Curitiba, fazendo a iluminação de uma fachada do cinema para uma pré-estreia, e eles querem vermelho. E eu estou com um problema porque as lâmpadas que iluminam a tal da fachada, são 58 lâmpadas, são LED daylight. E aí eu botei um celofane vermelho para economizar, ele não botou gelatina, botou celofane, e a luz ficou uma bosta. Eu falei, claro, olha o espectro do LED daylight e vê o que tem de vermelho. Não tem nada de vermelho. Então você está passando a frequência que tem menos no LED. Ah, dá uma olhada. Aí mandei para ele o espectro de um LED daylight, tem pouquinho vermelho, aquele pico de azul, né? Aí ele falou, qual é a solução? A solução é você alugar lâmpada de tungstênio. Vai num cara de festa, né? E ver quem é que ainda tem lâmpada de tungstênio, porque a lâmpada de tungstênio, se você botar o celofane, vai passar muita coisa, que a lâmpada de tungstênio tem vermelho para burro, né? Então, a solução é voltar, às vezes é dar um passo atrás, vamos voltar para o tungstênio. No caso dele é isso, ele precisa de uma tecnologia anterior, né? Que tem aquela informação, aquela parte do espectro que ele está precisando para fazer a fachada do cinema ficar vermelho. Então, eu dou essa assistência técnica, né? É meio pro tempore, fica para sempre, né? Os alunos viram e mexem, alguém manda uma pergunta, e é bacana, porque às vezes eu falo, olha, essa eu vou ter que pesquisar, essa de bate-pronto eu não consigo resolver, essa eu vou ter que ir atrás, me dá uns 2 dias aí que eu te respondo, né? Mas sempre tem, às vezes eu dou só o caminho, olha, não tive tempo de ler um paper do MIT que fala disso, mas eu vou te mandar o paper, você destrincha aí, porque eu estou meio sem tempo, eu não tive tempo de ler tudo, mas eu sempre faço questão de não deixar não interromper o diálogo, né? Eu estou sempre falando com meus ex-alunos, né? Porque eu aprendo muito, né? O ensino é uma via de mão dupla. Você ensina porque você aprende e vice-versa, né? Você está sempre... Se não é assim, você não está ensinando. Se você não está aprendendo enquanto está ensinando, você não está ensinando. Então, a via realmente de mão dupla. Então, é isso. O curso é esse, né? Eu procuro me atualizar sempre em termos de que tecnologias estão à disposição no mercado. Nem todas estão à disposição em todos os lugares do planeta. Algumas coisas não chegaram. Existem, mas não chegaram aqui, né? Aquela coisa do português. Tem, mas tem falta. Então, nem tudo a gente tem aqui, mas algumas coisas, inclusive, que não tem aqui ainda, eu trato, porque vai chegar uma hora que vai ter, né? Chega uma hora que chega aqui na periferia. Então, eu trato, sim, eu faço algumas considerações. E é isso, meus amigos, o curso é esse, né? Eu tenho muito prazer em dividir o meu conhecimento com quem tem interesse. Para mim, é uma relação... Um adendo, eu sou filho e neto de professores. E eu tentei escapar dessa sina durante muito tempo na minha vida, achei que eu nunca ia ser professor, e a partir de uns anos para cá, eu cedi. Tem alguma coisa genética aí que eu acabei cedendo, e eu gosto, né? Meu pai e minha mãe, os dois eram professores, e eu consegui entender por que eles gostavam tanto. Meu pai e minha mãe trabalhavam que nem loucos. Meu pai chegou a dar 12 horas de aula por dia. Ele tinha 5 empregos. Ele dava aula no Colégio de Aplicação, na Faculdade de Filosofia, na Fundação Getúlio Vargas, no Colégio Meli Souza e no Colégio Andrews, né? E eu falava, qual é a graça disso aí? E agora eu entendo qual é a graça. Tem uma graça enorme você participar junto com uma pessoa
das descobertas dela e ajudar nessas descobertas é uma coisa que não tem preço. É uma sensação muito boa. E, aliás, é uma forma de transcender. Exatamente. É uma forma objetiva, é uma contradição, né? É uma forma objetiva de transcender. Mas é isso, é uma forma objetiva de transcender. É muito bom. Eu gosto. Carlos, eu queria só dizer uma coisa. Sim. Dá para me ouvir bem, né? Dá sim, depois o Christian. Eu queria fazer uma observação a respeito do filme que você citou, do Tarkovsky. Não tem nada a ver. Mas tem uma cena nesse filme, se eu não lembro mal, mais ou menos a época é 1500, né? Tem uma cena nesse filme que dá para ver a projeção do furo estenopeico na parede. Você lembra que tem os cavaleiros que entram na cidade, dá para ver a imagem invertida na parede. Ele fica olhando e fala, poxa, o que está acontecendo aí? A câmera escura é uma invenção. Há registros da câmera escura na Grécia pré-cristã. Há registros da câmera escura, de você ter uma imagem projetada numa parede a partir de um furo de uma outra parede, é uma coisa da Grécia antes de Cristo. Então, foi uma descoberta, porque é claro que ia acontecer. Tá? Você tem gente morando em caverna, lá atrás, né? Pré-história. O nego morava na caverna. Algum dia ia aparecer um furinho, né? E ele ia olhar para o chão de argila branca, clara, e ia ver as nuvens projetadas no chão, né? Aí, claro, na ausência de uma explicação racional, cria um Deus, né? O Deus da imagem, o Deus do tempo, o Deus de alguma coisa. Mas é uma coisa... tinha que acontecer, né? A fotografia era inevitável. Alguém já falou isso. A fotografia era uma invenção inevitável. E, na realidade, ela somou uma série de coisas que já existiam, né? A impressão feita pela imagem... Eu me lembro que, quando eu era adolescente e comecei a fotografar, eu fotografava com uma Rolleiflex 6x6. E aí, nas férias, fui para Petrópolis e eu tive uma ideia louca. Eu peguei alguns negativos que eu tinha mais contrastados e prendi na frente da minha casa tinha uma planta que tinha umas folhas desse tamanho assim, bem lisinhas. Eu prendi com durex o negativo em cima das folhas, vários negativos, e deixei durante alguns dias. E a impressão positiva do negativo apareceu na folha, porque a folha é uma superfície fotossensível. Se você diminui numa região da folha a quantidade de sol que bate, ela vai amarelando. Então você fica com uma imagem de verdes e amarelos, né? E aí depois eu fui além, né? Eu comecei a prender na minha pele, no braço aqui, eu prendia o negativo e ficava tomando sol. E aí comecei a fazer fotografias no corpo. Imprimia, depois de uns 4, 5 dias você tomando sol com o negativo ali fixo, né? O chato é que eu não podia tomar banho. Você tinha que tomar banho com o braço fora, né? Porque se você tirasse, você perdia o registro. A foto ia ficar sem registro, borrada, né? Mas eu fiz todo tipo de experiência. Então, a fotografia era inevitável. Se já tinha câmera escura lá atrás, né? E se você tem superfícies fotossensíveis como as folhas, como é que não ia aparecer a fotografia? Né? Era só juntar o que já tinha, né? Então, tem que fazer uma experiência, isso seria sensacional. Pegar filme, película, e imprimir em superfícies assim, né? E depois, com uma obturação estroboscópica, luz estroboscópica, fazer filme no corpo das pessoas. Eu penso que coisa maluca. Eu tenho umas ideias muito boas para ser artista conceitual, só que eu não tenho tempo. Mas eu sempre tenho umas ideias malucas. Vou fazer uma instalação assim. Nunca faço, porque faça. Christian, você tinha... Não, eu ia dar um testemunho, porque
eu te conheço há muito tempo, né? E eu fui um dos seus alunos antes de você ser professor. Professor. Então, quando eu era pré-professor. Quando eu tinha algumas dúvidas lá atrás, e eu fui na sua casa várias vezes, e você sempre foi generoso e sempre dividiu comigo. Então, você sempre me ensinou me indicava, você me indicou para trabalho e falou, olha, o caminho é assim, assado. Então, você sempre teve esse... Até quando eu operei câmera para você, você sempre teve... você sempre dividiu o conhecimento. Você nunca deixou de... você nunca escondia nada. Você preferia ensinar para que a gente pudesse desenvolver o melhor. Então, você sempre teve isso na sua vida antes de dar aula, antes de dar curso. Eu acho sempre que eu sempre pensei assim, o conhecimento é um patrimônio da humanidade como um todo. Então, essa coisa de classificar conhecimento, de esconder conhecimento, de limitar o acesso, eu acho que é um crime contra a humanidade, porque você está restringindo uma coisa que é da humanidade como um todo. Então, todo conhecimento é de todo mundo, né? Então, eu sou contra a classificação de informação. Acho que, lógico, você vai entender que, né, as nações têm necessidades de segurança, né? Você vê agora mesmo nessa guerra absurda que está tendo aí, o mais importante é a informação, né? O exército da Ucrânia é muito grande. Né? A informação é o que conta, né? A ajuda que os aliados da NATO estão dando à Ucrânia faz a diferença toda. Né? Mas também tem 64 guerras nesse momento, né? Só que a gente está só atrás dessa. A gente está focado mais nessa porque a gente olha sempre para o quintal de casa primeiro, né? Depois a gente vai olhar para o vizinho. Mas é verdade, tá? Olha, eu não tenho muitas ilusões a respeito da nossa espécie, não. Eu sou uma pessoa muito cética. Acho que, como todas as demais espécies, né? 90 e tantos por cento das espécies que já habitaram esse planeta foram extintas. E a gente não vai fazer extinção, né? Exatamente. O nosso caminho é este. Nós seremos extintos, né? Antes do nosso final natural. Sabe qual é o final natural? O Sol, essa estrelinha de quinta grandeza que nos fornece toda a energia, ela, daqui a 4 bilhões, ela está no meio da vida dela. Ela tem 4 bilhões e meio de anos. Nos próximos 4 bilhões e meio, ela vai expandir. Né? Ela não tem massa para colapsar num buraco negro, então ela vira uma gigante vermelha. Ela vai. Então, o destino da gente, se a gente não for extinto, a gente vai ser extinto, mas se a gente não fosse extinto, era virar churrasco, porque esse sol aumentado, expandido, vai envolver tudo, né? Primeiro Vênus já é quente para burro, né? Mas aqui a gente ia torrar, então a gente vai, antes de torrar, a gente vai sumir. Não é tão ruim assim. E o que eu ia falar rapidinho só, a última coisa, é que quando eu entrei, você estava falando sobre lente. Sim. E hoje eu passei um pouquinho... Eu acompanho o Roger Deakins, né? Eu tenho Instagram dele e tem no YouTube vários... Aí vem a parte também de ele compartilhar, né? Ele tem uma parte que é paga, mas ele compartilha muito das suas experiências. Eu assisto no YouTube aquele canal dele. E aí eu vi hoje, ele estava falando das escolhas de lente. Ele estava falando como é que ele escolhe lentes, aí passou cada filme como ele escolheu, que ele prefere as Master Primes porque a transição do foco é mais suave, quase não se vê, né? E aí você estava falando da lente, você falou do 6K, do 8K. O que mais acontece no nosso mercado é as produtoras querem pegar uma câmera de 4K, 6K, tal, só que pegam lentes ruins, porque não tem verba, tal. E na hora que eles querem ampliar,
eles não entendem que eles vão ampliar todo aquele problema da lente ruim, né? É o funil barrigudo, que eu chamo. É a boca do funil pequena e depois... A gente passa com esse problema o tempo todo, né? O tempo todo fica convencendo que a lente é mais importante que a câmera, e aí vai. A entrada. A lente é a porta de entrada da imagem. Então, se você tiver que escolher entre um jogo bom de objetivas e uma câmera com um sensor que não é essa bola toda, fique com a objetiva. Eu me lembro que o Della Rosa falou isso numa entrevista, que ele falava que ele conversava na produção e falava assim: meu amigo, o seu filme todo, a sua verba toda, a sua produção toda passa por esse vidro aqui, então... o princípio... Os bilhões que você está gastando na produção estão passando por esse vidro aqui. E ele falava isso, né? Para convencê-los, né? Exatamente. Mas, olha, convencer produtor é uma coisa pior do que fazer catequese. É muito difícil. Bom, gente, eu vou ter que me retirar agora. Foi mesmo um prazer. Enorme, Carlos. Você é um espectador hiperqualificado. Muito Sempre que obrigado. está presente, o papo fica muito bom. Grande abraço. Um abraço a todos. Boa noite. Pela presença. Boa noite. Carlos, posso fazer a última pergunta Olha, também? eu estou à disposição aqui. Eu ainda tenho um compromisso hoje. Eu não quis falar para vocês que eu não gosto de ficar pressando ninguém. Eu vou na reabertura da Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo, porque eu já fui conselheiro e tenho um carinho muito grande, e a minha amiga Dora é atualmente a diretora da Cinemateca, então eu vou lá ainda hoje prestigiar, mas não tem pressa, não. Na ABC vai ter muito choro, né? Porque voltar à Cinemateca depois de... vai ser, Semana ABC vai ser lá novamente, né? Vai ser muito emocionante. O presidente tentou fechar, mas a gente... Não conseguiu. Somos todos resistência. Somos resistência 220. Carlos, eu quero passar da câmera escura ao futuro, né? Eu já percebi no seu último encontro que você falou de imagem vectorial. Eu fiquei muito assim, nunca tinha pensado, na verdade, nisso. Você acha realmente que vai ser o futuro da imagem? Eu acho que... E quais seriam as vantagens, além da possibilidade do blog? Então, é isso. A imagem feita por pontos, por mais que a distância interpixels seja diminuta, né? Sempre vão existir fótons que vão cair entre um pixel e o seu vizinho, de cima, de baixo e dos lados, né? Então, sempre tem uma informação perdida por esse pixel gap, né? E o vetor, de uma certa forma, resolve isso de uma forma bem racional, bem simples, né? E junto com essa solução, você vê também o problema da ampliação da imagem ser resolvida. Então, eu acho que pode ser que demore mais um pouco, que não seja uma coisa totalmente universalizada. O meu ponto de referência para o vídeo vetorial é uma universidade na Inglaterra, a Universidade de Bath, que é quem pesquisa mais, foi quem começou essa pesquisa. Depois parece que a Marconi, que é uma empresa de eletrônica, né, que fabricou já câmeras também de televisão, junto com a Philips, eles é que estão fazendo esse... Agora, só vai acontecer quando um grande fabricante encampar. Enquanto a Sony, a Panasonic, uma desses gigantes da área, não se interessar e comprar as patentes, não acontece nada, né? Várias ideias maravilhosas não foram para frente porque a empresa que tinha o know-how era uma empresa pequena. Um exemplo que eu me lembrei agora, a Fuji andou fazendo uma época umas câmeras que cada pixel tinha duas áreas no pixel. Uma área para pegar as luzes altas, cada pixel, e uma área para pegar as luzes baixas, e ela combinava dinamicamente, certo? Em cada pixel
pegar. Então, era uma hiperlatitude baseada num pixel com duas áreas diferentes. Como era da Fuji, eles fabricaram um monte de câmeras com esse sistema aí, morreu, né? Se fosse da Sony, estava todo mundo usando hoje, né? Ah, pô, tá um pixel com duas áreas, pega uma latitude muito maior e tal. Sem ser por processamento, não é HDR, não, é uma coisa física. Tem no mesmo pixel, tem uma área maior para pegar as baixas luzes e uma área menor para pegar as altas luzes. E ele combina isso, tem um processamento da câmera, combina essas duas informações ponto a ponto, pixel a pixel. Né? Era aquela cubo? Eu não me lembro como é que era o nome da que eu acho que ela era... Eu tenho até hoje, eu guardei as imagens, tinha a imagem detalhe do pixel, as duas, era uma área dentro da outra, era dentro do pixel era um hexágonozinho para a área da captura das altas luzes e tal. Era uma coisa super bem bolada, mas era da Fuji, né? A Fuji é uma empresa nessa área menor, ela é maior em outras áreas, mas nessa área da imagem e movimento ela é pequena, né? É uma empresa pequena. Então não cola. Então nem tudo que é boa ideia chega ao consumidor porque tem essas injunções comerciais, né? E se essa tecnologia não é minha, eu não vou implementar ela porque eu não tenho as patentes, né? Por exemplo, essa fonte de luz de plasma é uma coisa que está custando muito a chegar no mercado. Por quê? Porque houve uma guerra de patentes entre a Philips e o inventor, que era um cara fora da Philips, era um americano. Eles ficaram brigando na justiça, a Philips tentando anular a patente do cara. O cara tinha registrado a patente, né, da luz de plasma. E agora ele venceu a briga, ganhou o direito à patente, mas é que está, ele é associado com uma empresa muito pequena. Então, aonde tem luz de plasma utilizada extensamente? Na iluminação pública de algumas cidades alemãs. Você pesquisa na internet onde é que tem. E a luz de plasma, ela tem o espectro igualzinho, muito próximo, o mais próximo que eu já vi da luz solar, certo? Tem uma eficiência luminosa, lumens por watt, maior do que o HMI, mais eficiente, né? E está aí, não chega em lugar nenhum. Aqui no Brasil tem uma locadora só que tem refletores de plasma. E os próprios refletores não são muito evoluídos, não, é tipo um soft lightzão, não tem, sabe, não tem com ótica, não tem com Fresnel, com nada disso. São refletores... Aqueles da Sunlight? São... De 50 e mil aí watts. É uma ideia sensacional, luz de plasma. É uma coisa que a cápsula que emite a luz, ela é selada, não sai nada de dentro, não sai fio de dentro dela, nada. É um campo de ondas de rádio, a frequência, o comprimento de onda que eles usam para excitar os átomos que estão dentro da... É uma cápsula de quartzo para aguentar as temperaturas, que nem uma lâmpada halógena, é uma cápsula de quartzo com uma mistura de gases que são ionizados pela radiação, ondas de rádio. Então ela entra essa cápsula com os gases dentro, entra dentro de um túnel onde ela é bombardeada por frequências de rádio, de onda de rádio, e aí essa excitação dos átomos faz com que os átomos emitam luz. Esse aqui é o princípio, é uma coisa maluca. Então, ela, teoricamente, é eterna, ela não queima, não tem como queimar, porque não tem filamento, não tem nada. É um campo. O que pode queimar é esse indutor, esse coil que produz as ondas de rádio, ele pode queimar. Mas a lâmpada mesmo, só se você der uma martelada nela que ela vai acabar. Ela é praticamente eterna, porque os átomos estão confinados ali dentro, não combinam com quartos. Então, ela é forever, né? E coisas forever não tem futuro comercial. Coisas que não queimam, que não estragam, tem muito pouco, né? Sempre o cara acaba botando um pozinho ali para
estragar a coisa, né? Existem várias denúncias aí que os fabricantes de lâmpada incandescente já tinham encontrado uma fórmula antes do quartzo iodo de recombinar o tungstênio vaporizado para que a lâmpada não queimasse nunca. E eles não faziam porque, e aí, eu vou vender lâmpada uma vez só para você? Aí só quando você mudar de casa que você vai comprar um conjunto novo de lâmpadas? Negativo, tem que queimar, né? O show deve continuar. Então é isso, né? A racionalidade é um dos nossos maiores méritos e um dos nossos maiores problemas, né? Mas está ficando muito filosófico isso aqui, né? Ai, ai, ai. Temos aqui, ó, o Ítalo e o Ali Barol. Manifestem-se aí para a gente saber quem vocês estão aí de microfone fechado, sem câmera. Vocês são nomes, sequências de letras. Fala, Heber! Opa, tá aí, ó. Freitas. Tá aí. Como é que Deu tá? ar da... Você chegou agora? Acabei de chegar, eu tava fazendo um corre com um brother meu que a gente vai filmar um comercial segunda-feira com aquele Black Arm e Seu pai só fala em você, cara. Quê? Seu pai só fala em você agora, quando eu converso com ele. Ele só fala em você. Tá estourando de orgulho. Você tá deixando tô ele... aqui, tô na correria aqui, buscando aprendizado, assim como você me ensinou, sempre na humildade, buscando conhecimento. Você só tá dando alegria para a geração dos velhos aqui. Eu fico feliz em escutar isso também. Eu falei pro Ito, ó, se você tem que aprender alguma coisa, meu... Obrigado. Assiste isso daqui, que alguma coisa você vai aprender. Eu só se tenho alunos novos por causa dos ex-alunos. A minha fonte de alunos são sempre os ex-alunos. A maior propaganda são sempre os né? Propaganda de boca. O cara. Então, eu mesmo já fiz assim mais de 5 cursos com você e cada um eu aprendo uma coisa diferente, porque cada hora eu tenho um foco diferente, uma coisa diferente. Então isso me ajuda muito. Que bom ouvir isso, que bom ouvir. Eu já ouvi o Christian também falando umas coisas assim. Eu fico... assim, eu lembro o primeiro workshop que eu fiz, você lembra que eu ajudei você quando eu tinha 18 anos, assim, eu via você falando de range, eu via você falando de profundidade de campo, eu via você falando de latitude, pra mim era grego. Hoje, tipo assim, hoje eu tô prestando atenção em outras coisas que você fala, de pensamento, de atitude em set, de pesquisa, de tudo mais, né? E você vê que a gente acaba falando de filosofia, né? Mas é uma filosofia de vida, né? Exato, tá tudo junto, tudo é um. Na realidade, a gente só divide conhecimento para ficar mais fácil de operar com ele. Exatamente. Né? Conhecimento, se a gente aprendeu, a gente tem que compartilhar, né? Pô, mas muito feliz aí de ver que o Ítalo conseguiu fazer o curso. Eu acabei de chegar em casa, eu nem almocei ainda, que são 3 da tarde, eu nem almocei, vou almoçar agora. Olha, então bom apetite e olha, sucesso, sucesso, sucesso. Você tá... Muito obrigado, muito prazer em revê-lo aí. Tá sempre comigo. Você tem contato aí? Comigo no meu set. Tá. Eu vou te passar depois o contato do Afonso, que de vez em quando vai para aí, ele dá cursos aí na... Ele estava dando aula, né, numa faculdade, na Art Institute. Ele dá, acho que está em férias agora, mas depois eu vou te passar o contato dele. Por favor, vai ser muito bom falar com ele também por aqui. O Afonso é uma outra enciclopédia ambulante. Beleza, muito prazer aí. Eu vou comer lá que eu tô morrendo. Vai lá. Prazer, pessoal, para quem não conhece, o Guilherme Freitas. Bom apetite para você, Guilherme. Sucesso para todo mundo aí. Escuta esse cara aí, que o cara é bom. Também, sim. Genial. Valeu, mestre. Falou, abração. Então, gente... Obrigado, professor. Até a próxima aula. É um trailer. O pessoal às vezes reclama que você dá muita informação logo nesse encontro. Não, é um aperitivo. Sabe quando rola aquela bandejinha com aquelas azeitoninhas, né, no palito e tal? Aperitivo. Se você não der
um aperitivo, a pessoa vai dizer, essa comida é uma bosta, não vou jantar aqui não. Então você passa aquela bandejinha de petiscos, né, para as pessoas provarem, você, puta, realmente, vou aprender alguma coisa aí, né? Mas é isso. Gente, olha, eu estou à disposição, mas se vocês já tiverem de saco cheio de mim, eu vou partir. Então, tá ótimo. Fiquem Muito obrigado, professor. Até a próxima. Vou me despedir aqui também. Um abraço a todos. Prazer conhecer Bom todos rever. É um prazer estar com vocês. E tá? Obrigado. Logo a gente vai estar junto aí, presencial, lá na ABC, lá na semana. Na semana. Gente, grande abraço. Obrigado pela presença. Foi um prazer. Obrigado, Carlos. Boa Tá? noite. Grande Obrigado. abraço. Até. Boa noite.